Ditador Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Bom, pessoal, será que o pastor Silas Malafaia está ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Nós já falamos aqui no canal de diversas situações em que o pastor Silas Malafaia se manifesta de uma forma muito enérgica. E às vezes essa maneira enérgica de se referir ao ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser compreendida como uma prática de injúria. Inclusive a gente já abordou isso aqui no canal e nós vimos no próprio Código Penal. Agora nós vamos ver uma nova manifestação que foi realizada pelo pastor Silas ontem e publicada aqui no canal do YouTube. E nós vamos ver o Código Penal também, que trata do crime de ameaça. E aí nós vamos tentar entender se essa expressão que ele emprega para se referir ao ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que a hora dele vai chegar, pode ser ou não compreendida como uma ameaça com base no nosso direito penal. Então, eu convido você a analisar isso de uma maneira muito objetiva, tentando se desvincular de qualquer espectro político e a gente analisar objetivamente na legislação. Fica comigo que você vai entender isso aí. Vamos ver o que disse o pastor Silas Malafaia nessa última manifestação. Povo abençoado do Brasil, há mais de 3 anos, em dezenas de vídeos, eu venho denunciando o ditador da toga Alexandre de Moraes, que rasga sucessivamente a Constituição, dá amplitude universal e eterna a seus inquéritos para prender quem ele quer, colocar neles quem ele bem entende. Agora, o doutor Ives Gandra, o maior jurista do país, em um vídeo, nos lembra que existe uma decisão do STF de 2019, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ninguém pode ser preso por delação premiada. A prisão do general Braga Neto é ilegal, é imoral, atenta contra as leis, o próprio STF e o Estado Democrático de Direito. Quem vai parar esse ditador? Fico pasmo, grande parte da imprensa se cala diante desse homem. O Globo foi comprado, ele anulou as multas milionárias da Receita Federal. A Globo, artistas e jornalistas. Mas eu quero repetir um texto da Bíblia que eu citei ontem, que está em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando os homens pensam que têm paz e estão em segurança, vem repentina destruição, isso é, da parte de Deus. Ditador Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Não sei quanto tempo vai levar, mas sua hora vai chegar. Ou pelo poder do supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelo poder do supremo juiz, que é Deus. Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Bom, pessoal, então essa é a fala do pastor Silas Malafaia em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A sua hora vai chegar. Primeiro, para a gente analisar isso com base na legislação, nós vamos precisar fazer o seguinte: observar se essa expressão se dita por uma pessoa do mundo, uma pessoa qualquer, em face de outra pessoa qualquer, seria ou não compreendida como uma ameaça. Você que está me assistindo, imagina que você está andando na rua, de repente uma pessoa esbarra com você ali e essa pessoa aponta para você e diz assim: a sua hora vai chegar. Você entenderia isso como uma ameaça ou não? Porque a sua resposta já é a resposta que você mesmo tem para essa questão que relaciona o pastor Silas Malafaia e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Porque se você entende que isso não é uma ameaça, então você também vai entender que não é uma ameaça aquilo que o pastor Silas Malafaia diz em face do ministro Alexandre de Moraes. O que é preciso levar em consideração? Acontece o seguinte: em se tratando do direito penal, as coisas são observadas de maneira muito objetiva. Então, por exemplo, no crime de ameaça, você tem as ameaças que podem ser realizadas por palavras, mas também podem ser ameaças realizadas por gestos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa olha para você e diz assim: ó, preste atenção, tá? Veja, fazendo um sinal ali de que indica o aperto de um gatilho, né? Isso é um gesto que simboliza isso. Você vai entender isso como uma ameaça ou não? Eu já vi, principalmente quando eu trabalhava na Polícia Militar, muitas vezes registros de ocorrência disso, de uma pessoa que comunicava o fato à autoridade policial porque a pessoa apontava dessa forma aqui, fazendo isso aqui com o dedo. E a pessoa entendia aquilo como ameaça. Então, o sentir-se ameaçado vai, claro, de uma pessoa para outra, mas o direito se baseia de forma objetiva. É aquilo que a gente chama de valoração paralela na esfera do profano. No homem médio, entenderia aquilo como uma ameaça? Aquilo seria uma ameaça para um homem médio em face de outro homem médio? Por isso que eu te faço essa pergunta. Você, se alguém chega para você na rua e diz: ó, sua hora vai chegar, tá? Você entende como uma ameaça ou não? Se você entende que não, bom, isso vale para a mesma situação aqui que envolveria o pastor Silas Malafaia e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que diz o Código Penal para nós? No artigo 147 do Código Penal, nós temos o seguinte: ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave.
causar mal injusto e grave. Porque eu gosto de trazer com você essa expressão e que você pense justamente nessa expressão causar mal injusto. O que acontece? A gente vê hoje muito frequentemente através das manifestações aí de parlamentares, de pessoas públicas, de pessoas que comentam a política, falando o seguinte: olha, vai sair o impeachment do ministro, o ministro vai ser impeachmentado. Isso não é ameaçar de causar um mal injusto e grave, porque isso é um procedimento que existe na legislação, é consagrado na legislação. Então, você ameaçar de realizar um comportamento que existe na legislação não pode ser compreendido como um mal injusto e grave. Agora, veja como a questão pode ser diferente. Imagine que uma autoridade pública, um agente da área de segurança pública, chega até você e diga assim: olha, eu vou prender você, vou dar um jeito de prender você. Bom, a prisão é um instrumento que existe legitimamente no sistema jurídico penal. Mas se uma pessoa fala para você que vai te prender e você se sente alguém inocente que não cometeu nada que poderia ensejar sua prisão, isso não poderia ser entendida como uma ameaça em relação a você? Essa é uma consideração que a gente precisa levar em consideração a respeito de situações que são faladas, muitas vezes através dessas manifestações mais enérgicas, mas que indicam a prática de um comportamento que existe na legislação. Certo? Então, quando o pastor diz, por exemplo, a sua hora vai chegar, ele está se referindo ao quê? Sua hora vai chegar em que sentido? É algo dúbio, né? Não é claro, falta clareza. Pode ser compreendido como mal grave e injusto, ou pode ser compreendido, por exemplo, como um ato legítimo. O impeachment, por exemplo, né? Um processo penal, a responsabilização por um eventual abuso que seja apontado. Então, são essas considerações. Queria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha. Você acha que isso não é nada demais? Faz parte de uma manifestação? Ou se você entende, não, que realmente o pastor tem se excedido e pode, de fato, sim, ser enquadrado em uma situação de clara ameaça em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixa aqui sua opinião nos comentários, tá certo? Não se esqueça de se inscrever e aquele abraço. Até mais.